Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a oftalmologista e especialista em cirurgias de cataratas e refrativas, doutora Leila Gouveia. Bom, gente, vocês sabem, aliás, antes eu devo justificar que eu estou sem máscara, porque eu estou num ambiente extremamente preparado. Nós estamos no CAU, que é o Centro Amazonense de Oftalmologia, que tem toda uma preocupação com o bem-estar das pessoas e também a prevenção contra o coronavírus. Então, vocês sabem que os olhos da gente, eles têm um tempo de vida. Nós sabemos que, de determinado tempo, você vai chegando uma certa idade, a necessidade do óculos se faz necessário. Então, nós procuramos um lugar que vai cuidar dos seus olhos, que vai dar um tratamento especial, que tem equipamentos especiais para fazer com que você tenha uma longevidade visual. E isso, nada melhor do que o CAU, que é o Centro Amazonense de Oftalmologia, que fica no edifício Cristal, sala 104, é bem ao lado do Manauara Shopping. Telefone 98403-8329 e o 3305-2511. E a gente vai conversar com uma pessoa que eu reputo como uma das melhores profissionais da nossa cidade, doutora Leila Gouveia. Doutora, hoje a gente vai falar de olho seco. O que é? Como é que começam os sintomas? Como é que isso aparece? Que malefícios isso vai trazer para o organismo? Primeiro, como é que começa? Bom, Edson, obrigada, por me ter aqui de novo. É sempre um prazer falar para o seu programa. E a gente vai esclarecer alguns sintomas de olho seco que perturba bastante as pessoas, né? E você me perguntou da última vez também sobre o uso de tablets, computadores na pandemia. Isso é um dos fatores, mas não é o principal fator, né? O olho seco hoje ele é considerado uma doença, né? Você pode ter olho seco evaporativo, que é o mais frequente, e você pode ter um olho seco por deficiência da quantidade de água, né, que é produzido para compor o filme lacrimal. Então, aqui nós temos um aparelho que vai examinar o filme lacrimal do paciente, que o filme lacrimal não é simplesmente uma película, é uma película composta de uma substância aquosa, uma substância gordurosa e uma substância mucoide, né? Então, essa composição é que faz com que você tenha o bem-estar no piscar. Então, se você tem alguma dificuldade, alguma deficiência, no filme lacrimal, em qualquer dessas camadas, aí você vai ter alterações e sintomas. Como é que começam os sintomas do olho seco? Bom, o sintoma aparece das mais variadas formas possíveis. E nesse aparelho aqui, eu vou te mostrar, Edson, a primeira coisa que a gente faz é um questionário de sintomas no paciente. Então, o aparelho já traz isso, a gente inicia um questionário, quando o paciente chega, a gente inicia um questionário de sintomas. Vou ler algumas perguntinhas aqui só para você ter uma ideia. Desconforto nos olhos, se ele sente muito, às vezes, ou sempre. Secura nos olhos, se ele sente muito. Se ele tem dificuldade para permanecer numa leitura durante muito tempo, se ele lacrimeja, se ele não lacrimeja. E isso aqui vai gerar um score, né? Então, dependendo da resposta do paciente, vai gerar um score, um número, e esse número já vai ser jogado dentro desse sistema para juntar com os exames objetivos dele, entendeu? Então, a queixa subjetiva do paciente, olhos vermelhos, sensação de areia, dificuldade para ler, sensação de corpo estranho nos olhos, ressecamento, tudo isso junta e faz uma nota, né? Que é de 0 a 100. Quanto mais alta for essa nota, pior é o quadro do paciente, vamos dizer assim. Como é que começa, doutor, esse sintoma? Começa com desconforto nos olhos, né? E não tem assim uma idade. Hoje a gente vê que cada vez mais, e eu acho que porque existe o diagnóstico, cada vez mais a gente está dando diagnóstico em gente jovem. Existe um desconforto que o paciente procura, né, o oftalmologista por um simples desconforto. E às vezes ele tem, acredite, ele tem até lacrimejamento.
Então, como é que eu posso estar com o olho seco, doutora, se eu até fico lacrimejando muito? Né? Era esse questionamento que eu ia lhe fazer, principalmente na idade um pouco mais avançada, isso é comum, né? Mas é comum, o lacrimejamento na idade avançada, ele tem outras causas, né? Pode ser olho seco? Pode, porque pode ser um lacrimejamento reflexo. Mas pode ser também por semi-obstrução ou obstrução do canal lacrimal, pela idade. Pode ser pela pálpebra, a flacidez palpebral, ela diminui a performance da pálpebra, deixando com que a lágrima permaneça um pouco mais no olho. Então, quando você produz a lágrima, eu preciso de uma pálpebra eficiente para que ela empurre a lágrima para o canto nasal dos olhos e mande embora. Então, se eu tenho uma flacidez palpebral por causa da idade, eu já vou ter essa dificuldade e vou ter lacrimejamento. E que não é por um excesso de lágrima, e sim pela dificuldade de escoamento, entendeu? Então, a qualidade da lágrima é diferente. Doutora, no passado, nós não tínhamos o fator, computador e também o celular e o tablet da vida. O que era o fator ocasionante do olho seco no passado? E o que é hoje de maior incidência? Na verdade, hoje, Edson, a maior causa de olho seco chama-se meibomite. Meibomite é uma inflamação, uma alteração das glândulas palpebrais, né? Inferiores principalmente, a gente chama de blefarite posterior ou meibomite. É uma inflamação na borda da pálpebra que dificulta a saída dessa parte gordurosa da lágrima. Aqui nesse aparelho, eu vou conseguir te mostrar isso. Então, existem algumas peças nesse aparelho onde eu vou examinar. Com esse eu vou examinar, fazer a interferometria, que é fazer uma medida da quantidade de gordura que tem na lágrima. Então, a gente não tinha esse tipo de diagnóstico antes, entendeu? Aqui, por exemplo, que a gente chama de anel de plástico, são esses anéis, eles são projetados na superfície da córnea, né? Em cima do filme lacrimal, e aí o paciente pisca um pouco para lubrificar toda a superfície, a gente pede para parar de piscar e a gente vai contar em segundos quanto tempo demora para aparecer os pontos secos na superfície da córnea, entendeu? Além disso, a gente mede, você vai ver aqui nas fotografias, a gente mede a espessura do filete, né, do filme lacrimal, que fica depositado na borda inferior da pálpebra. Então, são muitos detalhes que levam a gente a esse diagnóstico hoje. Mas isso aqui, tudo é muito novo, né? Antes a gente não tinha isso. A gente tinha as queixas, mas a gente talvez nem acreditava isso, né? A uma doença chamada olho seco. Isso já é uma coisa mais recente. Bom, gente, vale salientar que o Isto é Manaus existe para tornar público esse tipo de coisa, para mostrar para vocês o que nós temos na nossa cidade, o que nós temos de profissionais competentes, o que nós temos de modernidade. Então, você tem um problema de olhos, independente daquele que seja, o CAL, o Centro Amazonense de Oftalmologia, está preparado e equipado para atender qualquer anomalia que você tenha nos seus olhos. Então, antes de você rodar por aí, venha para um lugar que tem dotado de especialistas, de pessoas que têm equipamentos, que vai trazer um diagnóstico mais preciso. Aliás, o serviço do CAL não se prende só a isso não, né, doutora? Não, o serviço do CAL ele se prende à saúde ocular como um todo, né? Então, a gente examina o paciente de uma forma assim, bem global. A gente tem hoje equipamentos que nos auxiliam nisso. E, além disso, a gente tem o centro cirúrgico, né, que faz a parte cirúrgica de toda a oftalmologia. Bom, nós vamos fazer só um intervalozinho? Sim. Não, é fora. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida, então.